Oi, som, tá. Isso é bem melhor que esse. Boa tarde, pessoal. Vamos já iniciar a última palestra, né, do Game Digitais. O GoRN está acabando. E vocês que não adquiriram nenhum dos nossos produtos ou querem adquirir, a nossa lojinha está com 20% de descontos. Então, aproveitem os últimos momentos do Go. E aqui a gente vai dar início à nossa última palestra com o Alexandre, né, que é professor que ensina através de jogos. E ele vai falar um pouquinho sobre a matemática dos jogos digitais, né? Com você, Alexandre. Chegamos ao último dia do GoRN. Olha, apesar do nome matemática assustar, a gente não vai estudar logaritmos não, tá? Acho que vocês vão sair com o objetivo maior desse final de tarde. Eu não ia ser louco de terminar um evento como esse, falando de matemática de uma forma extremamente chata e monótona, mas é meio que o que o Rubens acabou de fazer, de a gente conseguir enxergar para além do que está posto, ver para além do que os olhos podem ver. Acho que esse vai ser o objetivo maior dessa reflexão. Eu acho que é vocês olharem os jogos digitais que vocês já consomem, que vocês já produzem, que vocês já utilizam e sair daqui pensando: caralho, eu não sabia que isso era matemática. Por que é que meu professor não descobriu que eu poderia aprender matemática dessa forma? Caramba, eu não acredito que isso é um log. Eu acho que esse é o objetivo de hoje. E a gente vai ver que a matemática ela está mais presente nos jogos digitais do que a gente imagina que isso aconteça. Então eu sou Alexandre Ribeiro, tá? Eu estou nessa interseção entre um professor lá dos anos iniciais da rede estadual, um estudante do curso de pós-graduação do doutorado de educação e como pesquisador para utilizar jogos digitais nesse processo de ensino-aprendizagem e também como empreendedor, como sócio fundador da Game Mind Studio junto com Nathan e Samantha, sendo o professor, sendo o pedagogo responsável por esse processo de design desses jogos educativos para desenvolver habilidades e proporcionar aprendizagem, tá? Então é meio que a interseção desses três mundos que a gente vai compartilhar um pouco dessa experiência aqui na tarde de hoje. Mas, e aí pra gente começar, já começa com Pitágoras, ele jogando isso na cara da gente assim, lá em todo canto. Quando ele tinha uma frase que é extremamente famosa, quando ele falava que tudo é números. Tudo são números. A matemática está presente em todos os locais. Será que aqui tem espírito à nossa volta? Não sabemos. Será que existe, a gente só não consegue enxergar? Acho que o que Pitágoras tenta passar para a gente é basicamente isso, que a matemática ela está em todos os locais, mas que a gente já está tão preconceituoso com ela que a gente não consegue enxergar. Mas aí eu queria que depois da aula de hoje vocês estivessem mais ou menos assim, ó. Tipo aquele cara do Sexto Sentido, do menininho. Eu vejo gente morta em todo canto. É que você começasse a perceber e estivesse no canto. Eu vejo a matemática em todo lugar. Esse é mais ou menos o objetivo de hoje. A gente vê que como Pitágoras aponta, a matemática tudo é número. E nos jogos digitais, elas não são diferentes. Ela não é diferente. Mas talvez a gente ainda não tenha enxergado. Mas vocês vão enxergar hoje. A gente vai para além do que está posto, para além do que os olhos podem ver, tá? Porque o importante não é ver o que ninguém nunca viu, mas sim pensar o que ninguém nunca pensou sobre algo que todo mundo vê. E aí tem tudo a ver com GoRN. A gente vem para cá para ter ideias, para inovar, para empreender, para ter ideias para desenvolver meu jogo, ou para desenvolver meu negócio, ou meu produto, ou estratégias de ensino-aprendizagem, a partir de coisas que, não é que isso nunca foi inventado, mas sempre está lá, mas ninguém nunca viu e disse, poxa, eu posso fazer isso. Esse é o grande pulo do gato da matemática dos jogos digitais, tá bem? Mas por que isso? É quase eu, a patroa e as crianças, a minha relação, eu, a matemática e as crianças. Se vocês acham difícil estudar matemática no ensino médio, imagina você ensinar matemática para criança. Eu no último dia do ensino remoto, eu disse, eu vou ensinar fração na aula de hoje. Maior desafio, pô. Aí eu lá preparei umas coisas para ensinar fração. Eu olhava pro olhinho dos meninos do outro lado da tela.
um desespero ferrenho. E que chegou uma hora, que eu disse, era a última aula, chegou uma hora que nem eu estava entendendo o que é que eu estava querendo explicar. E os meninos disseram, professor, era para ser a sua melhor aula, mas essa foi a pior do ensino remoto. Eu disse, putz. Mas aí a gente acabou por cima. E a gente encontrou nos jogos digitais estratégias de fazer a matemática de uma forma muito mais saudável. No ensino, a minha relação com a matemática como estudante foi até o 8º ano. Eu só lembro de matemática de até o 8º, 9º. O que eu vivi no ensino médio, passou. Eu não lembro muito bem de log on, de base, de PG, de matrizes e determinantes, ou de toda a base de trigonometria, senos e cossenos, mas eu descobri que isso está presente e imbuído dentro do desenvolvimento de jogos digitais hoje. E por que não, ao invés de estimular os nossos alunos, aos nossos jovens, a estudar matemática para fazer a prova do Enem, por que não fazer essas crianças e esses jovens e todos nós percebemos que essa matemática pode nos ajudar a ser um desenvolvedor de jogos? A ser um modelador, a ser um designer, a ser um artista. Você viu que Rubens apresentou lá uma função para criar um algoritmo que resolvesse o problema do processamento de dados na imagem. Matemática pura. Falta os nossos professores e a nossa escola acordar para esse mundo. Mas é basicamente isso. E aí a gente leva um ensino de matemática, galera, infelizmente aqui no nosso país, estamos em um dos piores do ranking do ensino da matemática. Os últimos dados apontam que apenas 4% dos jovens terminam o ensino médio com as habilidades de matemática desenvolvidas. E é algo terrível. E Singapura, um paísinho lá do Sudeste Asiático, ele tem se destacado em trazer a matemática, em desenvolver a matemática de uma forma muito prazerosa e desenvolver habilidades que têm transformado a educação do país. Agora vocês vão ficar pasmos com uma coisa. O método Singapura de ensinar matemática, ele é algo que está extremamente presente no desenvolvimento dos jogos. Todo o processo de desenvolvimento dos jogos, de criação de game design, de definição de personagens, de como eu ensino a mecânica, do porquê eu tenho tutorial, porquê que eu começo com um desafio mais fácil e depois eu aumento essa complexidade, porquê que eu chego ao clímax, porquê tem o boss e porquê depois desse clímax ele desce novamente e cria um plot para que a narrativa do jogo continue. Tudo isso é matemática. E Singapura, ele diz o seguinte, ó, que lá não é algo de outro mundo, não é algo fantástico. Mas se vocês assistem Masterchef, eu não sei. Eu sei que eu assisto lá, Masterchef, fanáticozão por Eric Jacan lá. Mas ele sempre diz que o mais complexo não é fazer um petit gâteau, mas fritar um ovo. Porque o ovo é extremamente simples de ser feito e tem que sair perfeito para chamar a atenção das pessoas. Para a gente desenvolver e tornar essa aprendizagem algo legal, você não precisa transformar a roda, mas você ter a consciência e fazer o simples muito bem feito. Você ter consciência do que você está fazendo. O que Rubens mostra aqui no processo artístico de criação da arte, ele tenta nos mostrar consciência, mostrar o porquê que aquela cor foi escolhida, o porquê daquela escolha do personagem, o porquê daquela textura. Aqui no ensino da matemática, ele também. Então, para começar, o que é que Singapura ele fala nesse processo de construção? Estou usando suas falas, Rubens. Sim, estou usando. Mas o que é que ele diz? É que para que a gente consiga primeiro enxergar esses padrões, a gente ainda não tem um pensamento abstrato, a gente ainda não tem um conceito com as características necessárias e suficientes para entender que um cachimbo é um cachimbo. Você primeiro começa do concreto, com esse contato com o objeto, com esse módulo. Uma vez que você tem contato com esse objeto, que você manipula esses materiais, você começa a criar uma representação mental desse fenômeno. Então, se eu pedisse para você, primeiro aí, todo mundo aí pensa numa chifurúnfula, Chaves. Ninguém ia ver uma imagem mental de uma chifurúnfula, porque isso não está posto, essa representação ainda não está aqui. E qual é a ferramenta? Aí a gente vai para um segundo passo. Essa manipulação de materiais, ela é essencial nesse período, e é assim que Singapura faz. Primeiro, ela faz essa manipulação, para só depois ela sair para um pictórico,
para que a gente consiga, depois de manipular, depois de contar, depois de pegar, depois de fazer, a gente crie uma imagem e aí a gente começa, como o próprio Rubens falou, em uma leitura de imagem, tentar transferir aqueles conceitos. Então, aqui a gente começa a ter uma representação esquemática. Então, eu comecei ensinando matemática no concreto, depois eu fui para um uso de imagens, para só então eu chegar no pensamento abstrato, no algoritmo, no que representa o 4, no 4 mais 4, ou no 6 mais 6, ou na base ou do tal, ou no cartesiano. E aí eu crio uma representação simbólica. Quando eu cumpro essas 3 etapas, aí eu chego na comunicação matemática. Eu consigo explicar para o outro e compartilhar e explicar o que eu consegui fazer. Eu vou voltar aqui e a gente agora vai tentar enxergar isso relacionando ao nosso ato de jogador. Vou voltar. Vamos voltar para cá. Mais um. Aqui. A gente vai começar o jogo. É nosso primeiro contato com o jogo. Com os objetos, com as armas, com as mecânicas. O que é que a gente tem no jogo inicialmente? Um tutorial. Nos explicando, nos ensinando a manipular um objeto, nos ensinando a pegar, nos ensinando a mecânica, para onde a gente tem que ir. A gente pega, depois que o jogo ensina, que pega na nossa mão, imagine que esse tutorial é o professor como mediador. Vamos lá, vamos viver isso junto. Mas aí, depois desse pedaço, depois desse momento, eu começo a representar isso mentalmente. Eu começo a identificar, depois daquele tutorial, certos padrões. Eu começo a ver um símbolo e digo, ó, isso aqui é para pegar, isso aqui é para pular. Esse ali é o símbolo do baú, é para abrir. Esse item aqui é para eu farmar e criar esse novo item. Eu identifico isso, mas eu ainda faço isso em um momento pensante. Isso não está nos jogos? Não é mais ou menos assim? Isso é a mesma coisa. E até que a gente chega à terceira parte, que é quando a gente chega no momento abstrato, que a gente sequer, o nosso cérebro já acomodou o padrão, já acomodou o conhecimento e a gente só faz. E a gente não olha mais procurando onde é o botão RT para apertar quando a gente está jogando lá no Xbox, porque o nosso cérebro internalizou o padrão. Em um último momento, a gente chega nessa mesma comunicação matemática, que é quando a gente está lá nos nossos fóruns, lá nas salas do Discord, e a gente está a todo momento compartilhando como foi que a gente achou aquele easter egg lá em Elden Ring. Ou que estratégia a gente fez para destruir aquele boss. Veja que a matemática, o processo de ensino da matemática lá em Singapura é algo que está iminentemente, essa palavra agora embolou, quase isso, enraizado, imbuído lá dentro do jogo digital. Só que a gente ainda não percebeu. Olha que coisa louca. E tudo isso, veja que tudo isso está presente dentro dessa aprendizagem baseada em jogos. E o que aí cabe como professor agora? É de uma experiência que era bem legal. Quando eu estava lá com as crianças lá, aí dizia, hoje a gente vai jogar jogos, vamos utilizar jogos aqui na aula de matemática. Aí eu pegava, trazia os joguinhos. E joguinhos educativos, alguns nem parecem jogos, não tem essa trajetória, não tem esse percurso. Os meninos até jogavam, mas quando terminava o jogo, o menino fazia, só terminei. Terminou? Posso jogar o meu agora? Aí ele dizia, enquanto eu estava lá com um joguinho simples, os meninos estavam querendo jogar Free Fire. Aí os meninos lá com um joguinho simples, eu passando, mas eles doidos para terminar, que era para jogar Clash Royale. Aí veio a coisa. Porque aí eu continuava não sendo um professor inovador, porque eu estava novamente obrigando a galera a utilizar uma coisa que não queria. Com a aprendizagem baseada em jogos digitais, utilizando esse jogo, enxergando a matemática além do que está posto, aí a aula ficou mais divertida, mais dinâmica. Porque eu comecei a pegar os jogos de entretenimento que não foram desenvolvidos para ensinar matemática, mas passei a enxergar a matemática dentro desses jogos e aproveitar essas características. Os jogos já estão aí, estão postos, o mercado já desenvolveu, a criançada joga. Por que eu vou deixar isso fora da minha sala de aula? Tá bem? E uma coisa que funciona bastante dentro desses jogos é porque, sem perceber, a gente está a todo momento utilizando a modelagem matemática. Que molesta é isso? É você pegar as situações reais do seu dia a dia, coisas que você vive, e transformam isso em desafios dentro do jogo.
Basicamente, as mecânicas, elas são representações da nossa ação humana aqui nesse mundo físico. O que a todo momento a gente está pegando essas mecânicas e levando para o mundo digital. Esse processo é o que a gente chama de modelagem matemática. Então, se você não gosta de matemática, mas se você joga, você está usando matemática. Se você não gosta de matemática na escola, mas se você está desenvolvendo jogos, você está, inclusive, como professor, utilizando uma estratégia do ensino da matemática nesse seu processo de desenvolvimento. A gente só precisa ter essa consciência. E a gente vai para um ponto, né? Consiste na ciência de transformar situações, realidades em problemas matemáticos. E aí a gente chega. Porque no momento em que a gente percebe isso, aí a gente começa a fazer igual o carinha do sexto sentido. Eu vejo a matemática em todo lugar. E aí a gente vai lá, é quase um Wall-E aqui. Onde está o Wall-E? Aí a gente vai para o ponto. Onde está a matemática? No Minecraft. A matemática no Minecraft está nas formas, está nas cores, está nas mecânicas, está no número de... Imagina só, eu quero ensinar a minha criança a contar. Aí eu fico lá, 2, 2, 3, 3, 4, a criança repete. Imagina que você diga à criança que ela precisa construir um determinado material para fazer um ambiente. Ela já, do nada, ela já está lá nos dedos lá. O que é isso que você está fazendo? Não, eu estou vendo aqui a quantidade de blocos que eu preciso pegar para construir isso daqui. Aqui no nosso ambiente a gente tem matemática. A gente tem matemática na forma, a gente tem matemática nas cores, no local que você está sentado. Se de repente eu pego esse quadrado aqui, que tem características e formo 4, eu posso fazer com que as crianças percebam a matemática nesse ambiente. Além disso daqui, você tem outras habilidades essenciais nesse desenvolvimento de habilidades matemáticas. Eu tinha crianças, olha só, isso transborda na nossa vida também. Exemplo, se você até hoje não encontrou um jogo que te atraiu, é porque talvez precise que você desenvolva esse jogo. Mas o que é que a matemática ela nos ensina? Que problema nos faz pensar, ela nos leva a agir. Mas quando essas habilidades de resolver problemas, de estratégia, de raciocínio, de pensamento abstrato, de enxergar o lógico não são colocadas em prática, a gente cria uma sociedade onde as pessoas só reclamam. E nada mais. Então veja, você tem uma criança na escola, eu passei lá, a gente está fazendo atividade. 1 hora depois a criança está desse jeito. E aí, como professor, você chega perto e pergunta, por que você não fez a tarefa? Ela fez, porque eu não tenho lápis. Se ela tivesse desenvolvido as habilidades matemáticas, se ela jogasse, eu não tenho lápis, quais as opções que eu tenho na escola? Eu posso pedir ao meu colega do lado, eu posso pedir na professora da outra sala, eu posso pedir o professor, eu posso pedir a coordenação, a direção, porque eu terei atitude para resolver um problema. E quem é que nos leva a todo momento a querer resolver problema? O chefe, os boys, os jogos. Quando a gente não consegue aquele mistério, a gente vai no YouTube, a gente vai em todo local. Mas aí a gente tem um segundo caso. E aqui, está claro a matemática? Cartinha de Clash Royale. Além de desenvolver habilidades de matemática, aqui tem matemática. Eu estou querendo que os meninos entendam o que é sucessor e antecessor, o que é maior ou menor. Como é que eu posso fazer isso? Eu vou jogar a bruxa sombria aqui contra a valquíria. Quem é que vai ganhar? Como é que eu sei? Eu tenho que estimular o uso da leitura, mas ele também tem que entender o que é 285. Se ele vai comparar o dano da bruxa sombria com o dano que é dado pela valquíria, e se esse número aqui for maior que esse, ele vai entender que ele tem probabilidades de vencer a valquíria. E pum! Tá aí a matemática. E aqui tem inferências também. Eu poderia até ir para o laudo de português e dizer assim, galera, como será? Por que a bruxa virou sombria? Por que ela tem morcegos? Se a gente abre isso, o que a gente mais tem em blog são fanfics e histórias produzidas por mentes criativas, tentando explicar a origem da bruxa sombria. E onde é que isso entra na escola? Não entra.
Fica de fora. Mas aí a matemática está aqui. Ela está nos números, ela está nos danos, ela está nos símbolos, ela está na própria forma da figura que é formada, a valquíria, que se difere das lendárias e das outras. Veja que tem matemática em todo local. Até mesmo as próprias... Mas vai... Oi, som. Ah, esse microfone aqui é mais ruim. Acho que foi a pilha, né? Oi, oi. Oi, oi, oi. Voltou. Oi, oi, oi. Aê, voltou. Eu gosto desse, é mais alto, a voz é mais longe. E aqui, galerinha, ó, as próprias formas poderiam ser utilizadas para diferenciar. Como o próprio Rubens falou, as próprias cores e símbolos, elas também trazem representações de significados. E aí você chega em Subway Surfers. E aqui também tem matemática? Tem! Você tem habilidades específicas de matemática que precisam ensinar as crianças o que é esquerda, direita, para cima, para baixo. É o que mais você faz em Subway Surfers. Você pula, você abaixa, você entende o que é cima, o que é baixo, você vai para a direita, vai para a esquerda, já virou quase dancinha pro TikTok. Cima, baixo, direita, esquerda, foi. 4 horas fazendo isso, as costas se acabam. Mas você tem uma característica fantástica aqui, que pode ser aproveitado, que está posto. Você tem todas as moedas, sistema financeiro. Para que serve dinheiro? Para ser utilizado em alguma coisa. Quantas moedas eu preciso adquirir para comprar uma determinada skin? Matemática. Eu preciso contar quantas moedas, eu preciso trazer o conceito de adição. E aqui também tem matemática. E aqui tem matemática? Tem! E muita, nas esquivas, na lateralidade, no pensamento estratégico, no trabalho em equipe, no trabalho colaborativo. Então, crianças e jovens e adultos, quando o pai estiver dizendo assim, já está jogando Elden Ring de novo, 8 horas. Não, pai, eu estou desenvolvendo as minhas habilidades de pensar estrategicamente e resolver problemas. Porque é isso que o mundo precisa. A gente não precisa de pessoas só com certificados, mas pessoas que tenham essas habilidades, que tenham char. Conhecimento, habilidade, atitude e responsabilidade. Porque se você tem o conhecimento, mas não tem habilidade, para esse nosso mundo, não vale. Se você tem a habilidade, mas você não tem a atitude de fazer, também não vale. Mas se você tem o conhecimento, a habilidade e a atitude, mas não tem a responsabilidade de utilizar isso para fazer uma coisa boa no mundo, aí também não vale. Tá bem? Então aqui você tem todos os itens que você precisa coletar, as estratégias que você precisa combinar, o conhecimento em equipe que você precisa fazer, tudo isso é matemática. Isso aqui eu não preciso nem dizer, né? Plano cartesiano, aqui no mapa de Free Fire, toda a comunicação de orientação que você precisa dizer para, olha, tá 30 graus a noroeste, tá 30 graus a sudeste, vai lá, sudeste. Não vai! Puxa, volta, vamos tentar novamente. Até aqui, você perdeu a equipe, você perdeu a batalha, mas o erro não foi uma punição, você não ficou reprovado, foi uma aprendizagem, foi uma tentativa de conversar com o outro, aprender com o outro, e aí a gente pensar a forma de finalmente vencer aquela equipe frechada que toda vez nos acaba. E aqui, tá lá a matemática, e veja como ela todo tempo é injustiçada. Ou próprios puzzles de Monument Valley, que foi todo produzido, orquestrado, pensando na geometria. E o mais interessante, gente, é que todas as pessoas fizeram isso. Mas talvez se fosse perguntar a todo mundo aqui, eles iam dizer, eu nunca gostei de matemática. Mas eles têm matemática em todos os produtos que eles foram desenvolvidos. E aqui você tem um professor que você pode pegar tudo isso e levar à sala. E aí a cabeça explode. Porque quantos mais? Aqui nós vimos 8 casos, mas quantos mais jogos não existem que você poderia pegar essa matemática dos jogos e levar para a sua escola? E aí mais uma dica, porque se o seu professor não conhece isso, leva para ele, dá dica, orienta, diz que tal a gente ir por aqui? E se a gente for assim, tá bem? E porque além de tudo isso, aí você tem toda uma beleza matemática escondida no desenvolvimento dos jogos,
no código, no algoritmo, nos padrões, nas formas, na modelagem do Blender, em todo o processo de utilização e combinação de cores. Existe toda uma beleza matemática aí por trás, doida para que os nossos olhos enxerguem e a gente pare de falar que a matemática ela é cruel. A gente da Game Mind busca justamente esse equilíbrio. A gente busca desenvolver o nosso produto, ele vai chegar no mercado nos próximos períodos, mas que desafio esse povo louco fez? Tentar juntar tudo isso que a gente tinha presente nos jogos comerciais para um jogo educativo, para um jogo que ajude a desenvolver essas habilidades. Porque como a Arlete fala, ela diz assim, ó, no jogo se aprende mesmo quando essa não é a atenção. Tudo isso só foi possível por causa de um fenômeno chamado de aprendizagem tangencial. Algo que a gente aprende sem perceber que está aprendendo. Exemplo disso, bem corriqueiro. Um aluno meu chamado Pedro estava lá na salinha de aula, lá no 4º ano. Aí a diretora chegou, viu a mão de Pedro, e Pedro disse assim, a diretora disse a Pedro, Pedro, que unha grande e suja, tá feio. Aí ele pegou e fez assim, não tá suja não e não tá feio não, tá igual a do professor. Aí eu olhei a minha, tava horrorosa, tava grande, a gente tinha terra, tá fazendo a horta. Mas olha a mensagem que a gente tá passando. A gente está ensinando para alguém, mesmo sem essa não ser a nossa intenção. Isso acontece muito com jogos. A gente aprende mesmo quando essa não é a intenção, por causa da aprendizagem tangencial que está acontecendo por trás. Porque o que a gente tem, infelizmente, às vezes, na matemática, em jogos de ensino, é isso daqui. Que parece nada mais que uma prova feita em papel, mas que feita em atividade digital, no mundo digital. A gente quer romper isso. A gente quer fazer com que os personagens, e olha aqui, os personagens com formas, com cores, com narrativa, com mecânicas, a gente quer pegar tudo isso dos jogos de entretenimento que divertem tanto e trazer para cá. Juntando, acabando com essa batalha entre educação e diversão e trazendo isso para o mesmo campo, para o mesmo local. A gente se diverte. E nos jogos, gente, a gente ri, a gente chora, a gente tem raiva, a gente se diverte, a gente se frustra, mas também a gente comemora, a gente trabalha em equipe, a gente trabalha sozinho, a gente se comunica, a gente se tranca. E todas essas habilidades são essenciais nesse mundo que a gente vive, tá bem? Sabe, tudo isso, acho que o mais nos motiva, além de tentar ficar milionário, mas a gente não vai, a gente ainda está na luta, mas é que o que nos motiva é transformar a vida dos outros, transformar a educação, fazer com que vários outros jovens e crianças tenham acesso a tudo isso que a gente está vivendo, ao mesmo tempo em que a gente transforma a nossa própria vida. Porque como a gente aprende nos jogos, só reclamar não vai resolver. A gente tem que desenvolver as habilidades matemáticas e utilizar o problema como uma motivação, o problema como uma inspiração, que nos leve a agir. E se vocês jogam, parabéns. Vocês estão estudando matemática mais do que muitas crianças que passam o dia trancado nos livros, dentro dos quartos, trancadas dentro dos quartos, fazendo exercícios que não fazem sentido. Por isso, os jogos digitais são extremamente essenciais para esse processo. Porque esse é nosso lema. E espero que esse seja o lema de toda essa comunidade que utiliza os jogos digitais e que estão aqui buscando sentido. É como diz a grande filósofa Angela Davis, não aceito mais as coisas que não posso mudar. Estou mudando as coisas que não posso aceitar. Se a educação é chata, então vamos lá mudar ela através dos jogos digitais. E é isso. Muito obrigado por me ouvir no meu RN. E a gente se encontra por aí, nas salas de jogos, nos Discord, nas redes sociais, para a gente levar essa diversão e ajudar a transformar vidas através de jogos digitais, tá bem? Muito obrigado a todos, meus amores.